Fala galera, bom que me acompanha nas redes sociais deve ter visto que eu recebi uma sapatilha da Giro, é uma sapatilha intermediária para avançada, eu vou falar dela depois para vocês. E eu ia instalar o taquinho nela para poder andar, mas resolvi conversar com o Paulo, que é bike fitter, e pedir uma ajuda para ele, uma explicação a mais dessa questão de ajuste do taquinho, se é daquela forma como a gente padroniza ou faz em casa, ou se tem algum porém, algum cuidado a mais na hora de instalar o taquinho. Bom, Paulo, eu recebi a sapatilha, eu já tenho um padrão de instalar o meu taquinho, eu já sei a forma correta, eu posso até consultar na minha sapatilha que já está com o taquinho, mas eu tenho uma pisada correta, certinha, bem alinhada, e para mim é muito fácil instalar esse taquinho. Para as pessoas, é normal, é padrão essa instalação do taquinho, ou eles podem encontrar alguma dificuldade ou ocasionar um problema futuro, às vezes no joelho, no calcanhar? É padrão? Como é que funciona isso? O ideal é seguir primeiramente o padrão, né? Que é o primeiro e o quinto metatarso ali, buscar o meio dos dois ossos. Esse é um padrão que dá muito certo, mas tem peculiaridades que a gente observa na anatomia de cada pessoa para poder afinar essa posição e deixar ela mais perfeita, né? O que acontece muito uma instalação errada do taquinho, né? É a sensação de dormência no pé, a sensação ali de formigamento, né? Então a gente tem que, por isso que eu falei que é ideal tentar tirar a pressão do taquinho dos nervos, né? Então muitas vezes a gente procura esse meio termo dos metatarsos, mas ainda assim ela fica em cima dos nervos. Então aí você pode ir de acordo com a pisada, jogar o taquinho mais para fora, mais para dentro, ou muitas das vezes só colocando ele mais para baixo da sapatilha, já sai dessa... Para aliviar dessa zona aí onde... Então se você está com dormência no pé, pode ser isso, existem outras coisas que causam a dormência, inclusive o tamanho da sapatilha, né? Sim. Uma das coisas que causa muito dormência também é a posição do selim. Então, falar a causa de um sintoma que a pessoa está sentindo é muito difícil. Pode ser N coisas, né? Mas a gente vai eliminando os principais pontos, né? Que é taquinho e depois selim, a altura e o recuo do selim influencia muito. Aproveitando que a gente está falando de taquinho, qual que é a vantagem de se usar um pé com clipe? Olha, o que muita gente acha que a principal vantagem do clipe é a força nos 360 graus. E isso é um pouco de mito, porque ninguém pedala 100% fazendo força a 360 graus. Isso são partes do pedal que você concentra e consegue fazer uma pedalada mais redonda usando toda a força. Mas mais de 90% da pedalada é o que a gente fala que é a boca do Pac-Man, né? Que é a parte de cima até a parte do meio ali da pedalada. Essa é a parte de força, mas o principal do taquinho é a conexão com a bike. Você deixa de pilotar a bike com a mão e pilota com o pé também. Então, para subir um meio fio, descer, passar por um obstáculo, passar por um salto, subida, todo o equilíbrio que começa no quadril, a força principal está no pé e você conectado com a bike tudo se torna mais fácil. Em termos de lesão, o taquinho ele ajuda? Ajuda principalmente por quê? Porque com uma pessoa que usa uma sapatilha com clipe, né, com taquinho, ela vai estar pisando sempre no mesmo lugar. E aí quando você está de tênis, cada hora você está numa posição diferente no pedal. E isso vai influenciar para uma lesão. Nem sempre você está pisando certo. No taquinho, como você fez o ajuste, ele está ali na posição certinha. Então você vai saber que você está fazendo o movimento e a pressão no lugar certo. Por isso que usar a sapatilha com clipe é uma vantagem, é um cuidado a mais com o corpo da gente, evita lesões, porque você vai estar fazendo o exercício de forma correta, pisando de forma correta. E vamos para a instalação, mostrar para o pessoal aí como é que faz uma instalação básica e como é feito no estúdio de bike fit também. Bom, o ideal primeiro é marcar o metatarso, né, na sapatilha. Eu gosto de fazer isso colocando pedindo para o ciclista colocar a sapatilha, né? E a gente vem e faz uma marca. Eu gosto de fazer com lápis, que depois a gente vem com a borracha e só apaga essa marca, né? Não fica marcado nada na sapatilha.
Bom, o metatarso, para quem não sabe, são esses dois ossinhos aí, que é o primeiro metatarso e o quinto metatarso, que é o do dedinho. Marca bem, posição certinho. Aqui, galera, tá as duas marcações, do primeiro e do quinto. Eu gosto de fazer com a marcação com o pé dentro da sapatilha, porque a gente consegue saber fazer a marcação exatamente onde o pé está dentro da sapatilha, né? Onde está o metatarso ali na sapatilha. Então tem a primeira e a segunda e o quinto metatarso. A gente coloca o dedo aqui para ver onde está. Toda sapatilha, 90% das sapatilhas de mountain bike são 4 parafusos, né? Parafuso de cima ou de baixo. Aí aqui a gente colocando o dedo aqui dessa forma, a gente consegue ver aonde eu vou colocar o taquinho, se vai ser no parafuso de cima ou no de baixo, para ficar esse parafuso mais alinhado entre os dois dedos aqui, né? Aqui acho que vai ficar mais perfeito a gente colocar no parafuso de cima, ou no de baixo a gente consegue colocar ele mais para baixo, mas acho que o de cima vai ficar melhor. Vamos fazer o teste primeiro no de cima, você vê que não der uma regulagem legal, a gente vai pro de baixo. A gente pega o primeiro e o quinto aqui, marcado, né? Pode colocar uma chave no meio dos dois, uma chave alien aqui, e acha exatamente o centro do taquinho. O centro do taquinho está exatamente aqui, né? E a gente coloca o centro do taco no meio dos dois metatarsos aqui. Com a chave fica fácil de a gente acertar. E coloca bem no meio certinho. Você pode ver aqui o centro aqui está o primeiro e aqui está o quinto. O taquinho está exatamente no centro da chave aqui, tá? Ou outra maneira também é pegar o alinhamento dos dois parafusos, né, bem o centro deles, e ver se eles vão estar no meio dos dois metatarsos também. Então são duas formas de conferir para ver se o taquinho vai estar bem centralizado. Só encosto de uma maneira que eu consiga mexer, mas que ele fique firme. E vou fazer a medição aqui. Primeiro e quinto. E verifico o alinhamento. Já ficou no meio certinho. Centralizo bem o taco. No meio da sapatinha. Observo os furos de cima, os furos de baixo, se eles estão simétricos. E o mais importante de tudo é quando a gente tem uma sapatilha boa, né, de uma marca conhecida, uma marca boa, porque você sabe que as duas furações dos dois pés vão estar simétricos, né? E você vai ter referência para poder fazer o alinhamento. Quando você pega uma sapatilha ruim, de péssima qualidade, sapatilhas que não tem marca de procedência, você vai ver que as furações das duas sapatilhas elas não são simétricas e é difícil achar uma posição igual para os dois pés. Aí tem que ter bastante paciência aí para a gente ver. Então eu vou pegar a referência aqui, ó, desses dois pontos como referência, né, com a chave, e vou replicar lá na outra sapatilha. E na hora de apertar, o ideal é usar um torquímetro de 5 newtons para a gente não ter uma surpresa no futuro e você precisar tirar os parafusos, isso está enjambrado demais. E aqui é um lugar onde pega muita água, terra, né? Então se tiver com um aperto excessivo, no dia que você precisar tirar para trocar o taquinho, isso aqui vai ser bem difícil de tirar. E um outro detalhe de usar o torquímetro também é para você não estragar a sapatilha. Fazer um aperto excessivo e pega uma sapatilha de sola de nylon, mesmo que ela seja de carbono, e o taquinho amassar a sapatilha. Então o torquímetro de 5 newtons é um aperto ideal. Taquinho instalado. Na segunda sapatilha, eu procuro colocar sempre o taquinho na mesma posição. Por mais que uma pessoa tenha uma diferença de pé, um maior do que o outro, normalmente essa diferença é os dedos que são um maior do que o outro. E o metatarso vai estar no mesmo lugar. Uma forma de a gente identificar se o metatarso de uma pessoa está muito diferente do outro, se ela tem uma diferença de tamanho de pé muito diferente,
é com a ferramenta da Sumito da Specialized, né? É uma ferramenta que é uma plataforma de calor, que quando você coloca o pé, através do calor ela faz a marcação. Essa ferramenta ela é de calor, né? Sensível ao calor, e com o calor do pé aqui ela vai fazer um formato do pé e a gente consegue ver qual a altura do arco e qual a posição do metatarso que está aqui da pessoa, se ela vai ter uma diferença ou não, né? Ou colocando os dois pés mesmo, pode colocar o pé aqui. Numa plataforma reta também, isso pode ser feito na parede, né? E ver se o metatarso vai estar no mesmo alinhamento, né? Se um vai estar mais para frente do outro. Muitas vezes o pé pode ter uma diferença de tamanho, mas na maioria das vezes é o dedo que é maior, outro menor. Mas o metatarso aqui, na maioria das vezes, ele vai estar alinhado na mesma posição aqui. Mas para verificar e ter certeza que a segunda sapatilha está na mesma posição da primeira, eu vou numa plataforma reta, vou alinhar o calcanhar aqui da sapatilha certinho, né? Tento alinhar ela certinho, ver que ela está na mesma posição e verifico se o taquinho lá atrás, ali no meio da sapatilha, está na mesma posição e no mesmo alinhamento. Para determinar se o taco vai estar com o alinhamento dele mais para fora ou mais para dentro, o que vai determinar muitas vezes isso daí é o alinhamento da pedalada do ciclista. Quando o ciclista pedala, o correto é ter o alinhamento do quadril, do joelho e do tornozelo numa linha reta. Essa é a pedalada perfeita. Quando o ciclista pedala com o joelho para fora do centro do quadro, o ideal é alinhar a sapatilha mais para fora, para que quando ele esteja com o joelho para fora, a gente joga a sapatilha para fora, tentando buscar o alinhamento do quadril, do joelho e do tornozelo, para uma simetria mais reta e mais fácil do ciclista conseguir esse alinhamento. Então, segurar o taquinho e empurrar a sapatilha para fora, e aí faz o alinhamento certinho. Já com o alinhamento dos metatarsos, isso não muda. O que vai mudar é só se o taquinho vai estar mais para o lado esquerdo ou mais para o lado direito. A questão da angulação, isso daí ela é um pouco complicado, porque todo mundo acaba tendo o pé um pouquinho mais aberto do que o normal. Ninguém é exatamente simétrico e pedala e tem a simetria dos ossos bem retinho. Todo mundo normalmente fica com o pé um pouco mais para fora, né? Então, o próprio taquinho com o float dele já vai acertar isso aí. Não precisa fazer o alinhamento da sapatilha para que o calcanhar fique mais para dentro. A não ser que em casos extremos, onde a pessoa tem uma pisada muito aberta, aí a gente alinha o calcanhar mais para dentro. Quando você faz esse alinhamento excessivo do calcanhar para dentro, o calcanhar pode pegar no quadro também. Então aí tem a necessidade de jogar a sapatilha mais para fora também. Você joga o taquinho mais para a esquerda, né, nessa posição, e aí sim você pode fazer a regulagem do taquinho, da rotação do calcanhar. Mesmo com toda essa regulagem, ainda assim o ciclista pode ter a sensação de dormência ou de formigamento nos pés. Aí o recomendado é que o ciclista coloque o taquinho um pouco mais para fora ou um pouco mais para baixo, para sair dos nervos que passam embaixo dos dois ossinhos sesamoides que estão mais próximos do primeiro metatarso. Então, como eles vão estar posicionados mais aqui, o ideal é que ou joga o taquinho mais para baixo e um pouquinho mais para fora da sapatilha, para que ele saia fora da pressão dos nervos e não tenha mais a sensação de dormência. Bom, galera, um negócio que eu gosto de falar sempre quando a gente fala de bike fit é que nem sempre você sai de uma sessão de bike fit com o ajuste perfeito. É necessário, como o Paulo falou, você andar e ver se você vai sentir uma dormência, ver se vai ter algum sintoma referente a essa instalação e que você possa ter uma dúvida ou que ele possa acertar, tá? Então, se você saiu de uma sessão de bike fit e está sentindo alguma coisa, não é culpa do bike fitter, não é o bike fitter que é ruim, principalmente quando a gente faz o bike fit de uma bicicleta inteira. Sempre tem um pontinho ou outro que a gente precisa adaptar primeiramente, porque às vezes o estímulo no bike fit completo ele é diferente, a gente tem que adaptar o nosso corpo àquele ajuste novo,
ou falar com o bike fitter de algum sintoma, dor, alguma coisa que a gente está sentindo, porque ele vai saber exatamente o que ele fez e vai saber acertar esse ajuste ou fazer esse ajuste fino. Bom, galera, é isso. Está aqui instalado e agora eu vou testar para ver se está tudo ok, se eu vou sentir alguma coisa. Agradeço demais o Paulo pela atenção. Espero ter tirado a dúvida de todo mundo aí em relação a essa instalação de taquinho na sapatilha. Se ficar alguma dúvida, coloca nos comentários, eu pergunto o Paulo aí e tento tirar essas dúvidas para vocês. Isso aí, agradeço o canal aí pela oportunidade de poder dar essa explicação, de poder contribuir um pouquinho para todo mundo que pedala e poder fazer uma instalação correta e pedalar mais feliz, com certeza. E se precisar de um bike fit, eu vou deixar os contatos do Paulo também na descrição do vídeo. Ele fica em Vitória, no Espírito Santo, mas vocês vão ter os contatos todos lá. É só agendar uma sessão de bike fit que ele vai atender vocês.